Apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, como apacentar o rebanho de Deus. Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Graças a Deus que nos dá sempre a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema de hoje é muito interessante, como apacentar o rebanho de Deus. Deixa eu só acertar aqui. Vamos que vamos. Glória a Deus. 1 Pedro 5. Estamos então concluindo mais um livro hoje. Está me dando frio na barriga, porque agora vão ficar faltando apenas 6 livros para terminar a leitura da Bíblia toda. Glória a Deus. Para quem está chegando agora, tem sempre gente nova chegando no canal. Eu estou lendo a Bíblia toda desde 1º de julho de 2021. E vamos concluir em agosto, se Deus quiser. Um capítulo por dia. E os livros lidos estão aí selecionados, catalogados na playlist. Basta digitar o nome do livro, Pastor João Neres, que você vai encontrar. Senhor Deus, abençoe Jerusalém, cidade amada, cidade do rei Davi. Ó Deus, entregamos em tuas mãos, como manda a tua palavra, rogando paz sobre Jerusalém. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Como apacentar o rebanho de Deus? Aos presbíteros. Alô, meu jovem presbítero aí da Assembleia de Deus em Salvador, na Bahia. Você vai aprender uma coisa hoje. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Pedro não é apóstolo? E por que ele está aqui se intitulando de presbítero? Para quem assistiu a minha live de Atos capítulo 20, no versículo 28 especificamente, fica bem claro lá que Paulo chama a mesma pessoa, o ancião de Éfeso, ou os anciões de Éfeso, de presbítero, de bispo e de pastor, porque eram apenas sinônimos. É esse Pedro, apóstolo, que Jesus diz: pastoreia, apacenta as minhas ovelhas. Então ele também era pastor, ele era presbítero, ele era apóstolo. O presbítero no Novo Testamento era o pastor local, ok? E também era chamado de bispo, porque bispo é uma palavra grega, episcopo, que significa superintendente ou supervisor. Tá bom? Então é uma questão apenas de sinônimo. Aí depois, na história da igreja, quem assiste a aula de história da igreja comigo sabe, houve uma evolução onde os bispos passaram a pastorear uma região e os presbíteros ficaram como pastores locais. Aí as coisas vão evoluindo e vão mudando ao longo dos séculos. Mas, em se tratando do Novo Testamento, o presbítero, o pastor, o bispo era a mesma figura. E Pedro, humildemente aqui, está saudando os pastores locais. E diz que estão entre vós, e diz: e eu admoesto eu, que sou presbítero com eles. Ou seja, eu estou junto nessa mesma missão. E testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar. Ou seja, eu sou testemunha, eu sofri junto, estou disposto a morrer por ele. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. O tema de hoje é como apacentar o rebanho de Deus. Vamos voltar aqui, ó. Como apacentar o rebanho de Deus. Versículo 2 começa a responder. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Mensagem textual.
tendo cuidado dele. Tem gente que não tem cuidado do rebanho. Tenha cuidado do rebanho que Deus confiou em suas mãos. Não por força, mas voluntariamente. Se alguém lhe obrigou a pastorear, porque você é filho de pastor, neto de pastor, genro de pastor, sai dessa, que é uma furada. Você vai se dar mal. Você pode até morrer antes do tempo. Viu? Saia, tira a mão do fogo para não se queimar, para não morrer igual Uzá, que botou a mão onde não devia, de forma irreverente, foi fulminado, literalmente, pelo Senhor. Então, não é por força, é voluntariamente. Nem por torpe ganância. Se você pensa em pastorear por dinheiro, procure outra coisa para fazer, porque não é essa a missão por dinheiro, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, ou seja, voluntariamente e sempre disposto. E tem mais. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. É esse versículo aqui mesmo, 3. Nem como tendo domínio. Na outra tradução está, nem como dominadores. E eu pesquisei essa expressão em grego. Dominadores quer dizer pequenos deuses. E tem líderes por aí que se acham pequenos deuses. Pedro já sabia disso e ele está dizendo para os presbíteros, os pastores locais, os anciãos, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. A herança não é sua, a igreja não é sua, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, ou seja, vai chegar a hora de você prestar conta, não é o pastor presidente, é o sumo pastor, Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aí aqui ele muda o discurso, ele começa falando para os pastores. Agora vamos lá. Semelhantemente, vós jovens, sejam sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Né? Pedro já foi um pouco soberbo, mas agora ele está convertido. Deus trabalhou nele e agora ele pode aconselhar a igreja e os obreiros. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus honra aqueles que se humilham debaixo da sua mão, né? Para que no tempo certo ele venha exaltar. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muitas pessoas têm andado ansiosas, aflitas, por causa justamente, muitas vezes até da própria obra de Deus. Ansiedade por uma coisa que não termina, uma obra que ele começou e não deu certo, não entrou dinheiro suficiente, né? Na igreja não é uma empresa, então as pessoas entregam seus dízimos, suas ofertas voluntariamente. E quando elas decidem também não entregar, você pode ter compromissos e não ter como honrar, isso causa ansiedade. Mas aí Pedro diz, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você que está preocupado aí com o dia de amanhã, com o emprego, com a empresa, com a situação que está se desenrolando, entrega ao Senhor toda a vossa ansiedade. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tenta imitar tudo. Ele não é um leão. Ele brama como um leão. Nosso leão é o leão da tribo de Judá. Mas ele, o imitador, aquele que se transforma até em anjo de luz, ele anda bramando como leão para assustar. Você levanta a mãozinha de crente e diga assim, o Senhor te repreenda, Satanás, que ele cai por terra. Versículo 9. Ao qual quem? O falso leão, o diabo, ao qual resisti firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu falei para vocês que Pedro, ele está falando de uma perseguição que já está acontecendo e que vai piorar depois dele. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo, outra mensagem aqui, vos aperfeiçoará, 1, confirmará, 2, fortificará, 3, e fortalecerá. Aleluia. 11. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, aqui ele está dizendo quem escreveu a carta. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Então, quem escreveu essa carta? Silvano, foi o escritor de Pedro. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, meu filho Marcos. Provavelmente essa alusão aqui, Babilônia, ele esteja se referindo a Roma, né? Vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Então, como ele estava provavelmente em Roma, é uma suposição aqui que seja Roma esse lugar. O meu filho Marcos, o João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos. Então, esse menino foi treinado por Barnabé, por Pedro e no final da carreira por Paulo, que diz: traga-me João Marcos, porque é muito útil para mim no ministério. Que privilégio desse jovem. Foi doutrinado por Barnabé, filho da consolação, por Pedro, que andou com Jesus, e por Paulo, o apóstolo das nações. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Oh glória! Ósculo santo. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Ósculo santo era uma forma de saudação naquela época. Como apacentar o rebanho de Deus? O apóstolo Pedro nos ensina, não como dominadores, como donos, como pequenos deuses, mas com voluntariedade, né? Com cuidado, com zelo. E assim nós prestaremos conta ao sumo pastor um dia. Amanhã vamos voltar ao Antigo Testamento, livro do profeta Ageu. E uma surpresa, só tem 2 capítulos. Então, depois dos 2 capítulos, nós voltaremos para a segunda carta de Pedro, que também só tem 3. Obrigado, Radassa, porque passamos dos 7,5 agora. 7.565. E agora, para a glória de Deus, só faltam 6 livros. E Radassa vai pedir para você se inscrever de novo aí. Tá bom, Radassa? Nosso tempo está corrido. Glória a Deus. Vamos lá. Então, só 6 livros faltando, hein? Olha que benção. Meu Deus do céu. Líamos 60. Só faltam 6. Deu um frio na barriga agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu te apresento a nação brasileira e rogo que o Senhor cumpra a palavra de Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem. Cremos que estamos debaixo dessa promessa. Pedimos também que o Senhor cumpra a parte B do versículo: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, que assim o Senhor julgue os inimigos de Israel e os inimigos desta nação. Em nome de Jesus. Amém. Diga: Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser. Paz seja convosco.